Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eu chequei em relação a Gabigol e Bruno Henrique no Corinthians em 2024. Vocês estão me perguntando muito, eu fui atrás para saber se existe alguma possibilidade, te conto nesse vídeo. Vamos também falar sobre Rafael Ramos, ele se sente invisível no Corinthians, está treinando muito bem, não entende porque não tem chances com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Vamos também falar de Carlos Miguel. Existe a chance do goleiro corintiano embarcar para a Europa? Vamos te falar também essa história. Tem o atacante jovem do Corinthians que se lesionou e não deve jogar mais a temporada 2023. E tem o Santos também, que eu vou te revelar com exclusividade o valor da multa que Soteldo recebeu por indisciplina pelo cartão vermelho que tomou na última rodada do Brasileiro. Eu sou o Samir Carvalho e criei esse canal para trazer os bastidores do futebol. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Vem tomar um café comigo. Lembrando que esse vídeo ele tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL, e você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Eu sempre falo aqui, os números comprovam, tá? E você também pode acessar a Gazeta de São Paulo, é do grupo do DL, gazetasp.com.br. Sempre rima, né? Enfim, você acessa a Gazeta de São Paulo para ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital, no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo, e nunca, nunca, nunca vai faltar no nosso blend de informações o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade, 100% arábica, gourmet, especial, não tem preço para todo mundo, o importante é você passar a tomar o café verdadeiro. Pare de tomar o café de mentira e tome um café que é aquele café que eu tomo, não precisa nem de açúcar, de tão doce que é, tá bom? Ó, lojareidocafé.com.br, aqui é o cupom para vocês, tá? Café do Setorista, 10% de descontos, bora, é caminho sem volta, comprou uma vez e outra, vai entregar na sua casa, o tradicional que é top, você vai sentir o cheiro quando chegar na sua casa, é mais barato que o café do mercado, enfim, experimente o Rei do Café, eu faço questão que você experimente o melhor café do Brasil. Vamos agora falar aqui do Santos Futebol Clube, já que o Rei do Café é de Santos, o DL também. Eu apurei com exclusividade a multa que o Soteldo recebeu do Santos por conta, né, do cartão, né, que ele tomou contra o América Mineiro. Ele foi expulso, tá? Gerou uma revolta. O João Paulo, goleiro, deu uma dura nele no campo. Depois do vestiário, o bicho pegou. O Soteldo teve que pedir desculpas para todo mundo, para a torcida, tá? Porque ficou realmente assim a impressão, né? Pelo menos entre os jogadores que, né? O Soteldo não está muito compromissado. Ele, por reclamação, toma um amarelo e insiste, né? Ontem eu trouxe até aqui o que o juiz colocou na súmula, né? Ele fala alguns palavrões que, claro, né? Palavrão não vai sair da minha boca, e acaba recebendo o cartão vermelho. Já reclamou no amarelo, meteu o palavrão e tomou o vermelho. Tomou o vermelho e não vai desfalcar o Santos numa partida importante contra o Cruzeiro na próxima semana, né? Um jogo decisivo, né? Para o Santos. Todo jogo é decisivo para o Santos. O Santos está na zona de rebaixamento e o Soteldo desfalca o Santos na Vila Belmiro por conta dessa expulsão. Além do clima ruim com o João Paulo, com os jogadores, eu apurei que a multa, tá, que o Santos aplicou no Soteldo é de R$100 mil, tá? R$100 mil, amigo, uma multa que não é barata, não. O Santos entendeu que foi um caso muito grave, tá? E que o Soteldo realmente deixou a desejar no sentido compromisso, tá? E outras coisas que eu não vou nem falar aqui, tá? Porque eu tô bonzinho. Mas essa é a verdade. Aí uma informação exclusiva para vocês do Santos, tá? R$100 mil o valor aí da multa que recebeu o atacante Soteldo. Então nós vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa história, porque ele já foi afastado com o Paulo Turra, né? E agora tá aprontando aí também com o Diego Aguirre. Comenta aqui embaixo, vamos falar do Corinthians nesse blend de informações. Tá na nossa manchete aí, mas né, vou passar aqui uns grãos rapidinho
de informações para vocês. O Giovani, tá? Atacante, ele mesmo, né? Que vai muito bem quando é convocado para a seleção brasileira de base, mas no Corinthians ainda não vingou. Sofreu uma lesão, tá? Uma lesão que podemos até dizer que é um pouco grave, porque vai perder o restante da temporada. É uma ruptura do tendão anterior da coxa esquerda, tá? Informação aí divulgada pela Rádio Itatiaia, e o Giovani deve desfalcar o Corinthians para o restante da temporada. O Corinthians ainda não divulgou, tá? Isso aconteceu na última sexta-feira. Ele nem foi relacionado para o clássico contra o Palmeiras, também não sei se seria, né, relacionado para o derby. O Corinthians não divulgou ainda, mas o Giovani sofreu essa grave lesão. Outra coisa nesses grãos de informações aí que eu estou jogando para vocês, o Corinthians divulgou aquilo que eu falei ontem, né? A gente já havia adiantado ontem isso para vocês. Aqui vocês sempre ficam sabendo em primeira mão. O Corinthians divulgou a sua programação em aquele dia a mais de folga que eu tinha falado. Domingo, o Corinthians folga. Então, o Corinthians tem 7 dias para trabalhar na semana e vai folgar 3, tá? Então, são 4 dias de trabalho e 3, né, de folga. E é aquilo que a gente fala, né? O treinador, né, não digo só o Luxemburgo nesse caso, mas o treinador no futebol brasileiro gosta muito de reclamar do calendário. E quando tem o calendário, acaba exagerando um pouco nas folgas, pelo menos é o que eu penso aí em relação a essa folga do Corinthians. Vamos embora, porque tem muita coisa para falar do Coringão. Deixa o like aqui. Eu trouxe uma informação importante para vocês, tá? O Rafael Ramos está muito triste no Corinthians. Ele chegou a usar um termo, tá, para os colegas de trabalho, que eu trouxe para vocês com exclusividade, que eu achei forte o termo, tá? Ele falou: me sinto invisível no Corinthians. Tipo, ninguém nota ele lá, né? E ele falou que não entende também por que o Vanderlei não gosta, né? Não utiliza, não gosta do trabalho dele, não utiliza, porque ele treina, se dedica. Membros da comissão técnica do Vanderlei o elogiam, jogadores elogiam também o desempenho dele. Há jogador que diz que, poxa, ele poderia estar jogando. E o Rafael Ramos, ele não tem chances aí com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que prefere improvisar. O Bruno Mendes está na lateral direita, mas não coloca o Rafael Ramos para jogar. O Rafael Ramos, ele jogou 3 partidas apenas com o Vanderlei Luxemburgo, tá? 3 jogos. E os 3 jogos que o Vanderlei escalou somente os reservas, contra o Liverpool do Uruguai pela Libertadores e também os 2 jogos contra o Universitário do Peru pela Sul-Americana. Então, em nenhum desses jogos ele completou a partida, foi substituído o Rafael Ramos. São 7 jogos no ano, ele tinha outros 4 com o Lázaro. Na temporada passada, aí sim, né, porque ele vem a pedido do técnico Vitor Pereira, foram 24 jogos no ano passado, foi bastante, e 17 como titular. E aí, só para você ver como o Fagner desfalca o Corinthians, né? Foi na primeira temporada com o seu, né, compatriota aí, o técnico Vitor Pereira. Agora, tá treinando bem, tem arrancado elogios e não é utilizado por Vanderlei Luxemburgo. O que acontece, né, com o Vanderlei? O Rafael Ramos realmente não caiu nas graças do treinador, está triste, né? Está triste, vai acabar realmente desmotivando mais o atleta, que chegou a usar esse termo que eu achei bem forte, né? Eu me sinto invisível no Corinthians, é o homem invisível. Falando ainda mais, né, de Corinthians, né, para vocês, informação importante é do Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel recebeu várias sondagens da Europa, tá? Várias sondagens aí do futebol europeu, mas preferiu ficar no Corinthians, né? Aliás, não só sondagens, mas é uma informação, né, do GE, eu apurei também que teve proposta, tá? E mesmo assim, ele optou por seguir no Corinthians, ele que é o substituto aí imediato do Cássio, e vem demonstrando realmente que pode vingar como substituto do Cássio, quando o ídolo corintiano, né, o maior goleiro da história do clube, né, e caminhando aí para tá brigando aí para ser o maior ídolo do clube também, parar de jogar. E o Carlos Miguel, para você ter uma ideia, os clubes, né, que o sondaram, né, alguns clubes que o GE também, né, acabou divulgando, alguns países, aliás, Portugal, né, é um desses países, né, Espanha e Grécia, tá? E a da Grécia foi a mais forte, que chegou falando com valores e acabou mexendo um pouco mais
com o Carlos Miguel. Ele não quer permanecer no Corinthians, ele tem 25 anos, faz aniversário agora em 9 de outubro, né, no mês que vem, e quer continuar no Corinthians, tá? Então recusou as sondagens de Portugal, Grécia, Espanha, e a ideia dele é ficar no Timão e ser o substituto do Cássio, ele que é o reserva imediato do goleirão do Timão. Tem 2,04 metros, meu irmão, atuou em 7 partidas na temporada, tá? Em todas que entrou, foi muito bem, inclusive pegou pênalti, né, contra o Liverpool do Uruguai, você lembra bem, tá? Contratado ele em 2021, né? Você lembra bem, não chegou muito bem, mas evoluiu bastante nos treinamentos do Corinthians. Ele tem 9 jogos no total com a camisa do Corinthians, com 4 gols sofridos e nenhuma derrota. São 7 vitórias e 2 empates. Tá aí, meu amigo, os números do goleiro Carlos Miguel, que está invicto no gol do Timão. Comenta aqui embaixo, deixa seu like, tá? E comenta aqui embaixo sobre Carlos Miguel. E agora vamos encerrar o vídeo com o famoso chequei sobre Gabigol e Bruno Henrique. Se eu não fosse atrás, vocês não iam parar, tá? Essa vai para você, meu amigo Rodrigo, né, que me chama no WhatsApp, aqueles que me chamam no Instagram, enfim. Então eu faço o famoso chequei, que é o checamos, né, que eu sempre trabalhei em site com isso. Vamos checar se existe alguma coisa ou não. Vocês têm muito me perguntado se o Corinthians está conversando ou está monitorando a situação do Bruno Henrique, atacante do Flamengo, e também do Gabigol, né? O Gabigol que está insatisfeito lá no Flamengo, ele se sente desprestigiado, virou reserva, a torcida tentou lá invadir a festa dele, né? Ou pelo menos protestou lá na frente da casa dele. Então a situação do Gabigol também não é boa no Flamengo. O Bruno Henrique ainda é a situação mais fácil de contratar, porque o contrato dele vence no fim dessa temporada. Então foi é um ataque bem entrosado. Você imagina o clube contratar os dois, por exemplo, de uma vez, vai se dar muito bem. Agora, o que acontece? Em relação ao Corinthians, tá? Nenhuma chance. Eu conversei com fontes hoje para saber se há alguma conversa, tá? Principalmente do pessoal da situação. Conversei com fontes hoje dentro do Corinthians para saber se existe alguma coisa engatilhada. E para você ter uma ideia, poderia até ser usada como campanha, né, na eleição, e mesmo assim, né, não negaram para mim que existe qualquer interesse, né, porque em época de eleição, às vezes você pode achar que as pessoas vão falar, não, temos interesse sim, se a gente ganhar, mas não, tá? A eleição atrapalha muito o Corinthians nesse sentido. Eu acredito que se a diretoria, por exemplo, tivesse mais um ano, ou fosse qualquer outra diretoria que estivesse no segundo ano, no primeiro ano de mandato no Corinthians, eu acho que eles poderiam começar a conversar com o Bruno Henrique para tentar fechar com ele para a próxima temporada, deixar pelo menos apalavrado, ou então um pré-contrato assinado. Mas nem isso, o Corinthians não foi atrás, não conversou, não manifestou interesse, não fez proposta, não sondou, em nenhum caso, nem do Bruno Henrique, nem também do Gabigol. Perguntei por que, algumas fontes me falaram que é por causa da eleição. É muito difícil hoje fazer o planejamento do Corinthians em relação a 2024 por conta das eleições. O Corinthians está tendo dificuldade na questão renovação de jogadores, tá? Alguns jogadores do Corinthians têm conversado para renovar o contrato, só que a eleição está, né, atrapalhando um pouco nesse sentido. Vai ter algum caso que já se pensou até em chamar, né, as duas partes e falar, podemos renovar ou não. Eu vou trazer mais detalhes para vocês depois no Café da Fiel. Em relação a técnico também, é muito difícil essa questão, né, de trocar ou não trocar o treinador, porque a gente sabe que não vai ser essa diretoria que vai estar no comando em 2024, porque a oposição é Augusto Melo, e a situação do André Negão também não fala a mesma língua que o do Willian. Então, o Corinthians vai ter uma diretoria totalmente nova, certeza que o Alessandro não vai estar trabalhando, tá? É uma certeza absoluta, enfim, o próprio Duílio também. Então é muito difícil o planejamento do Corinthians e, meu amigo Rodrigo, todos que queriam essa informação, infelizmente a notícia é essa. Não há interesse hoje do Corinthians, tá? Nem nenhuma negociação, em nenhuma conversa, em nenhum movimento, nenhuma movimentação para contratar Bruno Henrique e Gabigol. É bom já falar, né? Porque amanhã já começa a pipocar. Outro dia falaram que o Pedro ia jogar no Corinthians. Só tinha esquecido que ele tinha feito 7 jogos. É brincadeira. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Daqui a pouco tem Café da Fiel e eu aguardo você, tá bom? Ó, não esqueça de
dá uma olhada nos vídeos curtos, não esqueça de ser membro do canal, Planos Cafezinho, Café, Cafezão e Café Especial. Um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu!